Salve, galera empreendedora que tá sempre ligado no nosso Pode Resolver, ó. Começamos o nosso segundo episódio com um convidado mais que especial. Hoje, em um horário alternativo, mas nós vamos trazer muita coisa bacana. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos anunciantes, em nome da CSM Engenharia, ZapMed, Studio 9 e IBM Palestras. Você é mais que especial com a gente aqui. Bom, já vou direto ao assunto que nós estamos com o tempo corrido e nós temos muita coisa bacana para você que está ligado com a gente. Nosso papo de hoje é com ele, graduado em Engenharia Agronômica. Se eu tiver errado, me corrija, porque a culpa não é minha, vai ser da minha produção. Pós-graduado em Gestão de Negócios, atuou como assessor técnico da FAENG e na FAEG também. Foi secretário de Estado na CEAPA e superintendente no Senar Goiás. Atualmente, é diretor superintendente do Sebrae Goiás, onde assumiu em abril de 2021 com o objetivo de levar a instituição aos 4 cantos do estado. Senhoras e senhores, com vocês, nosso convidado de hoje, Antônio Carlos Lima Neto. Seja muito bem-vindo, obrigado pela aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Nós é que agradecemos, Bruno, a todos que nos assistem. Realmente, motivo de muita satisfação estarmos aqui. Pode resolver esse importante movimento que você está fazendo, Bruno. E sem dúvida alguma, o que a gente puder contribuir dentro do nosso trabalho, dentro das atuações aí que nós temos feito por todo o estado de Goiás, o Sebrae, como fortalecimento do nosso empreendedorismo, certamente nós estaremos juntos com todos vocês que nos assistem, e muito especial aqui, parabenizando a você pela idealização desse importante podcast e acima de tudo, desse momento que nós temos aqui de compartilhar informações com todos que nos assistem. Obrigado, superintendente. O Sebrae sempre muito bem-vindo, principalmente pelo trabalho que desenvolve. E eu sempre digo, quem dera se todo localzinho do mundo, se cada rincão do planeta tivesse um Sebrae, eu acho que a gente tinha um planeta bem melhor, com pessoas bem mais capacitadas, bem mais treinadas e uma cultura do empreendedorismo disseminada por todo mundo. Sem mais delongas, quem é Antônio Carlos CPF? Primeiramente, como que o senhor gosta de ser chamado? Posso te chamar de superintendente, de seu Carlos, de seu Antônio, de Antônio Carlos? Como que o senhor quer ser chamado? Fica assim, a critério, o que você achar mais fácil, Antônio Carlos, Antônio, superintendente, Então tá enfim. bom. A gente... Antônio Carlos, meu brother. Perfeito. Fechou. Quem é Antônio Carlos CPF? Bacana. Antônio Carlos é um brasileiro apaixonado pelo nosso país, hoje superintendente do nosso Sebrae Goiás aqui, que faz um trabalho de excelência em todo o nosso estado. E eu falo porque, por mim, realmente, um mineiro que lá atrás, nesse momento, jamais imaginou que estivesse na posição que ele se encontra, mas que batalhou, determinou muito e teve um foco muito grande em chegar onde eu cheguei hoje, felizmente, podendo contribuir com milhares de pessoas e, acima de tudo, com toda a origem, com toda a educação que eu absorvi, com todos os ensinamentos e valores que eu construí ao longo da minha vida. Me tornei um goiano por natureza, hoje por propriedade, morando em Goiânia há mais de 15 anos, residindo aqui onde eu constituí a minha família, hoje pai de 2 meninas, lindas meninas, a Beatriz e a Camila. E felizmente a minha esposa também, daqui de Goiânia, a Ana, e a gente está aqui com toda a família realmente muito feliz de estar dentro de Goiânia, de conhecer aí todos os cantos do nosso estado de Goiás, todo o trabalho e as oportunidades anteriores de experiências profissionais que eu tive. E felizmente agora há 2 anos e 2 meses, à frente da diretoria de superintendência do Sebrae Goiás, contribuindo cada vez mais para o fortalecimento de todos os negócios estabelecidos aqui no nosso estado de Goiás. Maravilha. Bom, eu digo que o empreendedor, ele sempre tem desafio. A vida do empreendedor é feita de desafio, até porque quando acaba o desafio, acaba a graça. Enquanto não tiver aquele friozinho na barriga, aquele perrenguinho para resolver. Eu sempre digo que a vida do empreendedor, ela é dividida em três dilemas, 3 palavrinhas que formam um dilema só, na verdade, que é tempo, disposição e dinheiro. Eu digo que a gente só consegue realizar no hoje e quando a gente junta essas 3 coisas, né? Eu quero saber do senhor, primeiro, tempo, né? A gente precisa ter tempo para fazer as coisas. Eu digo que quando a gente é jovem, a gente diz, eu não consigo resolver isso, porque quando eu sou jovem eu tenho muito tempo, eu tenho bastante disposição,
Ah, mas falta dinheiro, eu não consigo iniciar o meu negócio porque está faltando dinheiro. Eu tenho tempo e tenho disposição para fazer. Perfeito. Aí eu fico passo um tempinho ali, me torno adulto, né? Eu ainda tenho disposição, eu começo a ter dinheiro, eu começo a trabalhar, começo a conseguir realizar as coisas. Oh, mas está faltando tempo, eu não consigo colocar aquele projeto para rodar, eu não consigo fazer aquela empresa, porque está faltando tempo. O tempo passa, a gente fica mais velho, o que acontece? Eu tenho dinheiro, eu tenho tempo, porque ali agora eu estou aposentado já, mas eu não tenho mais disposição. A vida passou. Qual o recado para quem quer empreender? O que a gente precisa fazer, Antônio Carlos? Determinação. Acho que a principal motivação por trás de todos nós é estarmos determinados naquilo que nós pretendemos e queremos fazer. Acima de tudo, é bem referenciado por você quando a gente fala de tempo, de dinheiro e de todas essas oportunidades que existem a todos nós. Todos temos o nosso momento de refletirmos, de alavancarmos a nossa relação pessoal e profissional. E eu acredito muito que realmente o caminho natural é a gente ser determinado naquilo que nós colocamos como um planejamento definido, estabelecido e a partir daí construído. Se a gente quer algo, a gente vai atrás e a gente alcança o nosso objetivo. Você concorda comigo que o empreendedor ele é um solucionador de problema? Ele é um resolvedor de problema? Diariamente ele resolve e ele convive com o problema a todo momento. A gente tem essa concepção e é só quem realmente está fazendo aquilo ali no dia a dia, na prática, mão na massa, chão de fábrica, vivencia essa realidade. E a gente tem essa concepção muito clara. E hoje, em especial no Sebrae, nós compartilhamos isso com todos os colaboradores, com todos os prestadores de serviço que nós trabalhamos, além do empresariado, de que é importante nessa essência realmente a gente se envolver naquela causa, a gente ter a consciência do sentimento daquela necessidade que muitas vezes nós temos, mas ao mesmo tempo nos colocarmos no lugar do outro e criarmos essa empatia natural para que a gente consiga, acima de tudo, ter a conquista dos bons resultados que todos nós esperamos. Ninguém trabalha para errar, todo mundo está trabalhando para acertar. E certamente quando a gente tem essa aglutinação de esforços, a gente conquista muitos bons resultados. Concordo plenamente. E se você me permite, eu vou concluir. Eu digo que a gente só ganha dinheiro empreendendo, resolvendo o problema dos outros. Sem Se você dúvida. tem uma solução que resolve o problema do mercado, você tem meio caminho andado. Concorda comigo? Exatamente. Resolver é o papel determinante de todos nós e, acima de tudo, está na nossa essência, está no nosso dia a dia. Todos nós, independente de onde nós estejamos, nós temos que resolver as questões que estão na nossa frente. Maravilha. Vocês estão vendo que eu estou conversando com quem resolve de verdade, tá ali na frente de combate. São quase 7 horas da noite, ele vai sair daqui, ele tem outro compromisso e o trabalho não para. Mas antes da gente continuar, Natanael, prepara a vinheta aí, que a gente vai agora, Antônio Carlos, já é chamar de superintendente, aquela coisa formal. Se quiser tirar o paletó, fica à vontade. Daqui a pouquinho nós estamos contando piada aqui já, Tá viu? feito. A gente vai agora para um quadro chamado Esse ou Esse. O que é isso? É o seguinte, para a gente dar uma descontraída e para o público que ainda não conhece o superintendente do Sebrae Goiás, o Antônio Carlos Lima Neto, saber quais são as suas preferências. O Natanael vai soltar para mim aqui na televisão, depois da vinheta, é claro, que ele produziu uma vinheta top essa semana pra gente. Vai aparecer sempre 2 fotos. E eu vou fazer a pergunta, esse ou esse? Beleza. E aí tá contigo. Tá Preparado? feito. Tá feito. Então tá Vamos bom. lá. Roda a vinheta aí, Natanael. Agora sim. Antônio Carlos, esse ou esse? Tá na tela. Terno e gravata ou aquela bermudinha básica, uma chinelinha de dedo e uma camiseta de algodão? Hoje, na função que eu estou exercendo, em toda a experiência ao longo da vida que eu passei, eu vou de terno e gravata porque é um momento importante da representação que a gente se faz. Bacana. Esse ou esse? Próximo. Assistir o noticiário na TV ou prefere ali sofazão, controle remoto na mão e um Netflix para dar uma relaxada? Hoje eu assisto um noticiário na TV, principalmente pela necessidade da gente estar sempre se informando
e sendo fonte de informação para milhares de pessoas no exercício da nossa função. E, sem dúvida, relaxamos assistindo um bom filme, mas prioritariamente eu fico com o nosso jornal da CNN. O noticiário vem na frente pra gente sair mais informado, né? Com certeza. Bacana. Esse ou esse? Próximo. Eita. Olha só, Flamengo ou Corinthians? Dois gigantes do futebol eu brasileiro. vou contar uma história aqui para todos vocês que me assistem. Vamos lá. Eu sou mineiro, mas fui criado em São Paulo, na capital. Fui para lá com 5 anos de idade e fui induzido pela família lá de Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, muito próximo do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade da primeira contato que eu tive com o mundo futebolístico de estar com o Zico. Então, Que sendo honra. flamenguista, vestindo a camisa do Flamengo. Mas a partir do momento em que me mudei para São Paulo, com 5 anos de idade, vivia e convivia com o Pacaembu todo final de semana, assistindo no meu Corinthians, todo poderoso Timão. Sem dúvida alguma, 100% Corinthians. Ó, confesso que você me enganou, que você começou falando ali do Flamengo, a proximidade de Juiz de Fora, a influência, eu falei, é flamenguista. Aí veio o Coringão ali, né? E não sou vira-folha. É, né? Tive um contato inicial com o Flamengo, Segurou. mas me apaixonei pela história, pelo futebol, pela paixão do corintiano. E felizmente eu sou muito feliz hoje de ser corintiano. E é engraçado, né? Porque assim, quem conhece São Paulo, capital, o estádio do Pacaembu, você tá vindo aqui, pum, de uma hora pra outra você tá de frente a ele, né? Exatamente. É uma coisa que Exatamente. assim, eu sinto falta de ter esse contato do futebol, embora aqui em Goiás a gente tem Sim. um futebol atuante, mas assim, essa representatividade, a gente estava até conversando em off ali, a questão do eixo Rio-São Paulo, em tudo eles têm uma certa superioridade, né? Por que a gente não pode arregaçar as mangas e aqui a gente começa a fazer a diferença também, né? Eu afirmo para você que a superioridade é no tamanho e na densidade populacional, porque Goiás não perde de forma alguma. Na Goiás, criatividade nós temos e aqui no realmente pulso uma do terra. goiano. Eu me tornei um Concordo. goiano e temos muito aí realmente para demonstrar para o Brasil. Show de bola. Próximo, esse ou esse? Eita! Cidade grande, cidade ali, aquela correria, ou campo, uma fazenda, aquela coisa, aquele barulhinho do gado, o passarinho cantando, um leitinho ali na caneca tirado na hora. Com certeza, bebendo um leitinho na caneca, montando num cavalo É bom, né? e acompanhando toda a produção agropecuária. Essa fazenda, ela jamais vai fugir dos meus laços, da minha origem. Sou engenheiro agrônomo de formação, tenho a família, meus pais, que também tem a origem familiar da zona rural. E, de certa forma, a gente vive na cidade, trabalha muito aqui, ganha dinheiro aqui, para depois a gente ter a oportunidade de também conviver dentro do campo e de lá, acima de tudo, ter a oportunidade de descansar, além de também explorar o que tiver possível aí dentro da atividade produtiva rural. E Goiás propicia isso pra gente, né? Pra gente ser um estado muito próximo do agro, né? Com certeza. A gente tem muito contato com a zona rural, a essência do Goiânia. Nossa é essa, a essência Exatamente, nossa é eu essa. também sou A paixão apaixonado. é o campo. Nós Eu somos... adoro uma cidade grande, mas fala assim, se for pra você preferir hoje, você quer o quê? Fala, se tiver como eu morar numa chacrinha ali, trabalhar na cidade grande e voltar, eu prefiro. Sem dúvida. Estamos juntos. É isso aí. Próximo, esse ou esse? Opa! Um shopping center, lojas físicas ou um e-commerce, lojas virtuais? Eu fico com a loja física ainda, viu, Bruno? Apesar de toda a transformação que nós acabamos vendo que nós vamos chegar na nossa loja virtual, na nossa tecnologia que nos aproxima cada vez mais do nosso mundo presente, mas o presencial ele ainda faz muita diferença e pessoas que fazem tudo isso acontecer. Então o contato físico é a minha preferência por enquanto. Eu digo o seguinte, eu sou entrão, viu? Todo mundo sabe, né, Natanael? Eu faço pergunta pro convidado, mas aí depois eu dou minha resposta também sem nem querer perguntar, viu? Nós estamos com o Ivan aqui acompanhando também, do marketing do Sebrae. Seja muito bem-vindo, viu, Ivan? Obrigado aí pela presença. Mas eu, por exemplo, eu compro muito pela internet. Muito. Eu acho muito massa. Eu tenho um filho de 2 anos e 2 meses. Então, assim, eu compro fralda, eu compro tudo. Acabou de chegar um pacote desse tamanho. Antes de eu vir, me avisaram, eu fui lá para receber, para depois vir que a minha esposa não estava em casa. Bacana. Mas a experiência da loja física
eu não sei se eu gosto ou é da loja física, se eu gosto mais da loja física ou eu gosto mais das pessoas que estão ali dentro da loja física te atendendo, criando empatia, buscando resolver o seu problema. Eu digo o seguinte, a loja física nunca vai acabar. Porque saiu tanto burburinho, NRF mesmo em Nova York, a maior feira de varejo do mundo, né, que tem sempre no início, em janeiro de cada ano. Sim. Alguns anos atrás, eles começaram a cogitar que a loja física poderia chegar ao fim. Eu digo o seguinte, a loja física nunca vai acabar. Vai acabar a loja off. Aquela loja desatualizada, aquela loja sem presença digital, aquela loja sem empatia e sem conectividade. Mas a loja física eu acho que ainda vai durar por muitos e muitos anos. Você concorda comigo? Sou convicto disso, Bruno. Eu tenho como referência também esse importante evento que você mencionou, a NRF, é a maior feira de varejo do mundo e acontece todo mês de janeiro lá nos Estados Unidos, em Nova York. Eu estava lá em 2022, estive lá em 23. Eu vou ano que vem, já está marcado. E de certa forma a gente vivenciou isso lá. Em 22 foi naquele boom da pandemia, Omicron e etc. A gente estava com uma missão empresarial organizada para ir para lá, acabamos abortando ela, mas eu acabei enfrentando a coragem de ir para lá na época e vivenciamos isso lá. Uma tendência sinalizada de que acabaria o mundo presencial e a gente se tornaria cada vez mais digital nesse processo de se transformar no digital. E você vê como é que em pouco tempo a gente muda as tendências. Exatamente. E a gente faz as coisas acontecerem e já agora lá em 2023 a gente começa a ver realmente a importância que nós temos do contato das pessoas, do sentimento, do relacionamento dos produtos com a vivência e a identificação pessoal. E isso é bom, isso é importante. Eu acho que a tecnologia ela sempre vem para somar a todo o processo natural do que a gente faz e sem dúvida alguma, o e-commerce, como qualquer outras ferramentas digitais que já existem, que já estão nos sobrepondo no nosso dia a dia, eles são importantes para principalmente avaliarem na evolução do nosso ganho de produtividade, de melhores resultados. Inclusive, vamos falar daqui a pouquinho de transformação digital direcionada para pequenos negócios. Bacana. Mas antes disso, esse ou esse. Próximo. Hein? Aquele chopp geladinho, daquela espuminha cremosa ali no happy hour com os amigos, ou aquela Coca-Cola gelada ali fazendo a galera salivar? Eu fico com o choppinho com os amigos, porque a confraternização, o relacionamento, ele é fundamental, sem dúvida alguma. A gente bebe uma Coca na necessidade que nós temos realmente do prazer de beber um refresco, mas a cervejinha, ela sempre é bem-vinda. O choppinho tem seu lugar na nossa vida, não tem? Com certeza. Então, eu vou falar um negócio pra você, eu tô gostando do superintendente, viu? Eu acho que nós vamos sair daqui, nós vamos tomar um chopp, depois é que nós vamos pra esse evento aí, o negócio aqui tá dando liga, viu? Seria muito melhor. Olha eu querendo desvirtuar o superintendente ainda na tarefa dele no dia. Próximo, esse ou esse? Uma boa pescaria, uma praia ali, aquele solzão, qual é a sua preferência? Há 15 anos em Goiás eu ainda não aprendi a ter a experiência da pescaria. Rapaz. Então eu fico com a praia, pela natureza, pela origem, pela periodicidade de todo ano frequentar um bom mar aí, um ambiente agradável com a família. Mas tenho a referência muito ano passado, eu tive pela primeira vez no Araguaia, me encantei, não foi para uma pescaria, foi para uma diversão em família, mas certamente eu ainda vou ter os meus momentos de pescaria e vou acabar me encantando pela boa pescaria. É bom, a pesca esportiva é bom, viu? Eu há 10, 15 dias atrás, eu fui pescar lá na Argentina. Uma vez por ano eu vou com uma turma, eu não sou pescador bom não. Você tava com meu amigo Thiago Falbo lá, ué? Não. E eu conheço o Thiagão. Uai, o Thiago tava lá na Argentina eu fui lá 10 dias atrás. Eu fui pra Corrientes, eu fiquei na beira do Paraná, do Rio Paraná. Eu fiquei sabendo que ele me falou que encontrei com ele tava lá pescando na Argentina. Mas que experiência, show de bola. Que experiência. A Argentina ainda tem muito a oferecer pra gente. Pena que ela tá numa situação muito difícil, viu? O pessoal lá tá trabalhando por um prato de comida. Uma pena. Deplorável, mas de uma beleza. Estive lá 10 anos atrás, e um país rico também. Riquíssimo, infelizmente tá complicado. Mas vamos falar de coisa boa. Esse ou esse? Próximo. Olha só, vamos de carro ou vamos de avião? Vamos de avião pela agilidade do tempo. Pela agilidade. Não tem medo? Do tempo, nenhum. Eu amo voar.
Eu adoro aeroporto. Hotel para mim é minha segunda casa. Hoje em dia a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, então se a gente não tiver agilidade do deslocamento e da logística, a gente não consegue ocupar todo o espaço que nós temos Verdade. necessário. A gente não consegue cumprir com a agenda, né? Isso aí. Ainda tem mais, Natanael? Esse ou esse? Uma reunião presencial ou eu já prefiro ali uma call, um zoomzinho, em casa mesmo, ou até no escritório? Um gerente nosso aqui representando a estrutura do Sebrae, ele sabe que a gente tem uma necessidade da convivência virtual, mas nada como uma reunião presencial em que olho no olho a gente resolve com muito mais facilidade os nossos problemas. O virtual ajudou bastante. Eu digo Sem que dúvida. assim, coisa rápida, coisa simples, a gente resolve numa callzinha, a gente resolve até num WhatsApp. Mas eu acho que quando a coisa é maior, é mais pesada, é de maior importância, A tecnologia nos proporcionou a nos aproximarmos de diversos ambientes, diversas pessoas e temos o contato que jamais imaginávamos que fosse ter. Assim, tão curto, num espaço de tão curto tempo, mas quando temos a oportunidade de termos um contato pessoal, ele realmente faz diferença. Eu também acho. Próximo, esse ou esse? Um show, sei lá, da sua banda, da sua dupla certa, um show ali musical pra ir e tal, tomar aquele chopinho, uma palestra. Vamos num show do Jorge Mateus, do Jorge Gustavo Mateus. Lima, dos nossos bons cantores Eu sertanejos gosto, aqui hein? do nosso Goiás. Eu gosto. Teve agora, né, Jorge Mateus Nós tivemos agora em Goiânia. Tivemos agora. Domingo? Final Sábado, de domingo? semana passada. Exato. Tem uma semana atrás. Exato. Tem mais? Esse ou esse? Acabou. Deu pra gente situar, deu pra gente conhecer um Estamos pouquinho. encontrando o caminho. Exatamente. Você que tá ligado na gente, a gente agora vai falar sobre algo que eu particularmente gosto muito e que eu sei que tanto o Sebrae quanto o Antônio Carlos também estão diretamente ligados, que é sobre as taxas de empreendedorismo, o nível, né, de capacitação. E nós temos uma pesquisa, né, anual, bianual, que é a GEM, Sim. né, que mede, né, todos esses números do empreendedorismo. Sim. E eu tô sempre ligado, a gente estava conversando em off, eu falei que eu acordo e eu vou dormir pensando no micro, no pequeno negócio. É a minha paixão, é a minha bandeira, é o que eu resolvi fazer pro resto da vida, é ajudar a desenvolver, assim como o Sebrae, por isso eu tenho na figura do Sebrae Sim. um grande parceiro. E saiu recente agora, né, a última pesquisa GEM referente a 2022, inclusive eu trouxe aqui alguns números. Bacana. E frisei alguns dos números mais importantes. Por exemplo, Antônio Carlos, recorde, maior taxa de potenciais empreendedores da série, uma taxa de 53%. O que é isso? Sim. Chega na pessoa e fala assim, você tem vontade de empreender? Né? Você tem a possibilidade de empreender 53%, sim, ou seja, mais da metade da população entrevistada, que por amostragem a gente pode dizer que é da população Sim. brasileira, né? Porque é uma amostragem considerável, diz que sim, tem interesse em empreender. O que você acha disso? É um dado bacana? É um dado legal? Ou é algo que pode até ser preocupante? Isso é muito bom porque a gente vê que cada vez mais todas as oportunidades que nós temos, a essência do brasileiro é empreender. E o brasileiro tem essa capacidade de se reinventar a todo momento diante de todas as circunstâncias, das dificuldades que muitas vezes nos são colocadas à nossa frente. E ter o seu próprio negócio, realmente, em todas as pesquisas, a gente sinaliza isso com muita frequência, em todos os nossos debates e discussões, na essência da função que o Sebrae tem de apoiar a micro e pequena empresa, os pequenos negócios estabelecidos. De estar ali junto, de estarmos né? juntos. Isso é E importante. muitas vezes a gente visualiza a Coca-Cola, uma grande empresa, por exemplo. Mas a gente não tem a dimensão de que 95% das empresas que existem no nosso estado de Goiás, no nosso país, são micro e pequenas empresas. Exatamente. São pequenos negócios. E esse é o público do Sebrae. Por isso que a gente realmente tem um papel E esse determinante. número, ele é flutuante, né? Já chegou, eu acompanho Sim. sempre, já chegou a 99%. Sim. Gente, 99% das empresas ativas no Brasil já chegaram a ser micro ou pequenos negócios. Exatamente. A gente já teve um pico de 30% do PIB
ser produzido por essas Exatamente, micro e pequenas exatamente. empresas. Essas empresas chegaram a empregar mais de 55% da mão de obra formal. Isso aí. Olha que riqueza que a gente tem na dimensão, né? esquina de casa, É. do lado ali do nosso trabalho, que muitas vezes a gente não percebe, né? O Acaba, movimento do Sebrae Compre do Pequeno, pelo amor de Deus, aquilo lá para mim é uma pintura. Eu acho que a gente deveria dar mais ênfase aos pequenos negócios que estão ali todos os dias nos ajudando, praticidade, agilidade. E assim, se eu não comprar desse meu vizinho da padaria aqui, ele pode fechar, cara. Eu vou ter que pegar o carro e ir para longe, eu vou numa grande marca. Então, olha a importância do pequeno negócio na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso aí, isso aí. Olha só que legal. 42 milhões de uma população de 210, 42 milhões de empreendedores novos, empreendedores nascentes e empreendedores estabelecidos. Isso tem a ver com a pandemia? Isso tem influência direta, porque se a gente observa em todo o universo de público que nós atendemos, quando nós identificamos que as pessoas querem empreender, ao mesmo tempo fazemos uma relação diretamente do potencial do empreendedorismo que nós temos dentro do nosso país. E dimensionamos esse volume enorme de empreendedores aptos a começarem a sua atividade. A gente tem um desafio enorme, aí falo em nome do Sebrae, porque a gente tem que ter soluções e apoio constante naquele que quer começar a sua atividade, que tem um sonho e deseja empreender, naquele que iniciou a sua atividade e está ali numa dificuldade constante de manter o seu negócio, e aquele que já tem a sua atividade consolidada, né, no dia a dia e nas suas atribuições daquela atividade, daquele negócio que ele desenvolve. Essa essência, de fato, o Sebrae tem passado por uma transformação muito grande. Completamos no ano de 2022 50 anos de história de existência. Estamos indo aí com planejamento, com direcionamento para mais 50 anos. Fizemos cada vez maior, cada vez essa mais estratégia forte. de 50 mais 50, 50 que já foram, 50 que virão pela frente, sempre antenados a toda essa movimentação. De realmente entendermos que a dinâmica ela é constante em todos os processos, e a necessidade daquele empreendedor que está ali, que são milhares de pessoas, de ter o nosso apoio, de ter o reconhecimento de uma marca hoje que também é reconhecida como a oitava marca mais importante do nosso Brasil, a marca do Sebrae. E essa marca ela é forte porque realmente ela transformou a vida de milhares de pessoas. Posso falar? Eu viajo o Brasil inteiro. Onde você chegar e falar assim, Sebrae, o cara sabe o que é. Você pode chegar de barco. Eu cheguei no interior do Pará, eu terminei de chegar de barco a motorzinho de popa. Sim. Chegava lá, cara, é do Sebrae, palestra. Sei, é impressionante a capilaridade do Sebrae, onde o Sebrae Sim. consegue chegar. Sim. E já falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que você e o Sebrae vem desenvolvendo de 2021 para cá. Bacana. A minha produção é danada, hein? Bacana. Olha o que ela descobriu. Na sua posse, você falou um negócio muito legal e que eu tive conhecimento e que a minha produção levantou e falou, eu vi isso aqui. Você diz o seguinte, o novo Sebrae será o Sebrae para todos. O que você quis dizer com isso? Eu acho uma frase forte, impactante. É um Sebrae, não é um Sebrae do Antônio Carlos, é um Sebrae nosso, um Sebrae em que o Antônio Carlos hoje está à frente da diretoria superintendente, como superintendente, uma diretoria executiva que eu faço menção aqui muito especial, muito integrada, o diretor administrativo João Gouveia, o diretor técnico Marcelo Lessa, uma equipe de colaboradores muito comprometidos, prestadores de serviços, e um conselho hoje presidido pelo nosso presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Zé Mário Schreiner, que é presidente da FAEG, o setor produtivo que roda a cadeira da gestão do Conselho Deliberativo Estadual, e tem nos apoiado muito, nos ajudado muito, e nesse processo, realmente, quando nós, há 2 anos e alguns meses atrás, sinalizamos o que nós proporcionaríamos dentro dessa gestão, seria ter o Sebrae ao alcance de todos, que a gente pudesse realmente chegar aos 246 municípios do nosso estado, estarmos presentes onde houver a necessidade de realmente alguém procurar pelo Sebrae e ajudar ali a desenvolver aquela atividade, aquele negócio. Veja bem, falando isso como superintendente, nosso presidente do conselho, referenciando isso, ele está à frente do conselho desde janeiro deste ano de 2023, há menos tempo que a gente,
mas desde o início tem nos determinado também, com todo o apoio dos demais conselheiros, que nós possamos fortalecer todas as nossas parcerias, construindo isso no dia a dia e chegando não somente nos 246 municípios, mas chegando muitas vezes atrás daquele morro, onde nós temos contabilizados mais de 700 distritos nesses municípios, contabilizados nesses 246 Que municípios, fazem parte, que né? fazem parte de toda aquela macro-região em que ali tem um empreendedor, seja ele um produtor rural, seja ele um comerciante, seja ele um Pequeno industrial, industrial. seja ele um prestador de serviços, nós temos um empreendedor. E esse é o papel nosso. Se nós temos esse reconhecimento ao longo dos nossos 50 anos de vida, de existência, nós precisamos fazer muito mais, porque nós estaremos cada vez mais apoiando todos esses empreendedores que precisam da nossa ajuda. Bacana. Eu digo que o brasileiro é empreendedor por natureza. A gente é um povo criativo, a gente é um povo que dá um jeito, que resolve, que faz acontecer. Muitas vezes a gente empreende por necessidade, ok, né? Mas nós temos uma leva de empreendedores por oportunidade que já estão olhando lá na frente, já estão pensando lá na frente, embora a gente não tenha uma educação empreendedora. É engraçado isso, né? Ao mesmo, parece que a gente está caminhando para lá dos opostos. Eu falo por mim, viu, Antônio Carlos? Para os meus pais, estabilidade econômica, profissional, era você nascer, crescer, estudar, fazer uma faculdade, se formar, passar num concurso e ter estabilidade, casar, tirar férias e tal. Isso nunca entrou na minha cabeça. Embora durante um bom tempo da minha vida, eu digo que eu sou empreendedor desde sempre. Embora eu trabalhava em empresas, eu era um intraempreendedor ali dentro. Eu sempre pensava como empreendedor, eu sempre pensava como dono, eu sempre era criativo, dava ideias. Mas a gente não vê isso na nossa escola. Então, muitos talentos possivelmente são retraídos por conta disso. Faltava um empurrãozinho. Até que eu tive o meu estralo, eu tive o meu day one, que falou assim, não, o seu lugar é no empreendedorismo, sim. E eu gostei tanto que hoje eu viajo o Brasil ajudando a capacitar pequenos empreendedores. Qual é a sua opinião sobre isso? Tá faltando realmente? Eu digo que nós temos políticas públicas ligadas. O Sebrae é uma instituição que falou, deixa que essa bandeira eu tomo conta e toma conta com maestria, mas eu acho que está faltando um pouquinho disso nas escolas, nas instituições de ensino, nas universidades. O médico sai de lá, muitas vezes ele abre uma clínica, odontólogo, como eu estava aqui com o Dr. Rildo Lasmar, um mega empresário, um mega odontólogo, e na maioria das vezes ele sai assim, mas como é que eu vou fazer? Qual a sua opinião sobre isso? Isso é uma realidade nossa, realmente, de uma cultura empreendedora necessária que nós precisamos trabalhar todos os dias. E o Sebrae tem isso na sua bandeira, tem isso nos seus objetivos estratégicos muito bem claro e, ao mesmo tempo, visto como necessário no trabalho e na orientação, no apoio a todas as ações que nós temos promovido. Porque, de fato, a educação ela é fundamental nesse processo todo. E você empreende muitas vezes por necessidade, tem a sua concepção da real vontade que você possa ter ali naquele negócio que você está empreendendo, mas a cultura ela não vem muitas vezes de dentro de casa, dentro do seu lar. E nós temos apoiado muito com várias iniciativas, um trabalho, um esforço dedicado principalmente na gestão pública, com apoio das prefeituras municipais, com apoio do governo do estado, um trabalho de educação empreendedora sendo fomentado cada vez mais juntamente aos educadores. E a gente, com muito orgulho, sinaliza também que esse tem sido um objetivo estratégico frequente da nossa atuação e diretamente tendo bons resultados, porque na concepção, se a gente tem aí a oportunidade, como cultura empreendedora, promovermos o empreendedorismo, certamente o Sebrae é um grande aliado desse movimento e nós estaremos cada vez mais fortalecendo todas as boas práticas que já existem e aquelas que, porventura, possam surgir. E eu digo isso aí, trazendo mais uma vez para o lado da tecnologia, da oportunidade que a gente tem hoje de não necessariamente estarmos aqui dentro de uma sala de aula ensinando os alunos, mas dentro de uma educação à distância, promovendo tudo isso. E isso tem acontecido com muita frequência. E ninguém faz nada sozinho. Você acabou de falar que é um trabalho
em conjunto. Integrado de vários parceiros. De instituições, de universidades, de prefeituras, de estado, de tudo. Né? Inclusive, o estado de Goiás sempre teve um pensamento à frente em relação ao empreendedorismo. Eu, por exemplo, fui convidado a participar da frente de empreendedorismo, com muito orgulho. Inclusive, o Sebrae faz parte do projeto, que é levar empreendedorismo para as escolas. Eu me disponibilizei dentro do projeto. Eu falei, eu vou fazer uma palestra todos os meses dentro de uma escola pública, porque eu estudei escola pública, eu fui formado em uma instituição pública, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, muito menos em ir para dentro de uma instituição dessa, para inspirar pessoas que podem ter as oportunidades que eu tive, que, de repente, está sendo desperdiçado. Né? E o Sebrae sempre que tem alguma coisa ligada ao empreendedorismo, o Sebrae sempre vai lá e abraça. Né? Inclusive, o Sebrae tem o maior seminário, a maior formação de empreendedores do mundo. É isso mesmo? Chamado Empretec, que é chancelado pela ONU. Inclusive, eu fiz, viu? Eu sou empreteco. Se você ainda não conhece, procure o Sebrae. É realmente transformador. São 6 dias, pelo menos quando eu fiz, foram 6 dias de imersão, 12 horas cada dia, e você sai com a cabeça transformada. É um exemplo de educação empreendedora, transformadora, porém direcionado já para quem já empreende ou que pensa em empreender. É a maior referência, uma das maiores referências que o Sebrae tem na sua origem, na sua constituição, sem dúvida alguma. O Empretec e forma os empretecos que naturalmente estão aí no mercado de trabalho, e a gente tem referência para todo lado. Inclusive na nossa edição nós fizemos uma revista bimestral, que nós estamos publicando agora, ajudando a compartilhar um pouquinho de tudo que o Sebrae tem feito no estado de Goiás. A nossa reportagem de capa agora, ela é realmente falando da referência do Empretec, de todo o trabalho que é desenvolvido, de toda essa movimentação de transformar pessoas, muitas vezes que têm o sonho, têm o desejo, e com um aperfeiçoamento, com uma qualificação, ela vai se tornar empreendedora ali por conteúdo, por natureza e por força de vontade. Bacana. Vamos falar de MEI. Eu digo que o MEI ele foi um marco no que tange a formalização de pequenos empreendedores. Porque até então, ou o cara era informal, ou ele tinha que ir lá na junta comercial, abrir um CNPJ, ter um contador. Eu digo que o MEI foi uma transformação para quem realmente está começando, que precisava emitir uma nota fiscal, que não podia estar, nesses primeiros meses, em um primeiro momento, pagando um imposto muito alto. O que você acha? O que o MEI trouxe de benefício, né, para a classe empreendedora, principalmente o pequeno que está começando ali? Acima de tudo, a transformação em buscarmos a formalidade desses empreendimentos, em que você, muitas vezes, você tem ali um vendedor de coxinha numa esquina, um vendedor de um chocolate numa banca, em que ele não tem ali a sua atividade e é tido como uma pessoa informal que está ali no meio da rua fazendo a sua atividade, como um exemplo. E o microempreendedor individual, eu não diria somente o microempreendedor individual, mas eu faço referência aqui aos pequenos negócios, que muitas vezes o que é isso? O que são pequenos negócios? É pequeno de cabeça, é pequeno de mentalidade? Não. São faixas de renda, de faturamento, que são contabilizados, o MEI, hoje com classificação de faturamento de até R$81 mil, um empregado, e consequentemente de todo o desenvolvimento da sua classificação como CNPJ. Nós temos a microempresa, com a faixa de até R$360 mil de faturamento, e a empresa de pequeno porte com até 4,8 milhões. Isso representa esse volume de mais de 95% das empresas constituídas. Hoje, em Goiás, contabilizando num planejamento que nós temos para 2023 de um total de 800 mil empresas, estamos estimando nesse trabalho que nós temos feito, dados oficiais, na expectativa que nós temos para o ano de 2023, e de certa forma, referenciando aqui esse público, esse empreendedor, esse empresário que representa tudo isso, ele tem ao alcance realmente a grande oportunidade de, através de políticas públicas, de uma lei geral da micro e pequena empresa, de uma série de ações que foram proporcionadas ao longo desses últimos anos, cada vez mais se fortalecer diante das adversidades, que realmente empreender
ela é uma batalha, como dissemos aqui desde o início no nosso bate-papo, ela é uma batalha que nós temos que resolver as coisas todos os dias, mas ao mesmo tempo formalizado ele tem uma série de acessos a uma série de ações, linhas de crédito, políticas públicas, consultorias do Sebrae, diversos outros sistemas S como um todo, que é uma grande frente de ação de importância ao fortalecimento do empreendedor. Eu faço menção muito especial à importância que nós temos hoje no desenvolvimento econômico do nosso país, do Sistema S, o Sebrae, o Senar, o Senai, o Senac, todos realmente se esforçando cada vez mais dentro da sua área de atuação, principalmente no processo de capacitação e qualificação. Maravilha, quase derrubei meu fone aqui. Mas vamos agora para um outro quadro que chama Curto ou Não Curto. Natanael, prepara a vinheta aí, pode soltar quando você quiser. Deixa eu só mostrar pro Antônio Carlos como funciona. Eu vou jogar aqui, vai aparecer 5 figuras. Certo. E aí você vai só me dizer se você curte ou não e se quiser explicar. Eu não curto por causa disso, ou eu curto porque isso é legal, isso e aquilo. Bacana. Roda a vinheta. Curto ou não curto com Antônio Carlos Lima Neto, diretor superintendente do Sebrae Goiás. Nosso convidado de hoje. Já aproveito para agradecer mais uma. Quantas vezes eu tiver a oportunidade de agradecer, eu vou agradecer, porque eu sei que a sua agenda é muito lotada e que desde o primeiro contato você posicionou positivamente. Obrigado mesmo, pode resolver, tá muito, mas muito honrado com a sua presença. Obrigado, Bruno. Mas agora a gente vai pro que interessa. Curto ou não curto? Solta para mim aí o primeiro, Natanael. Primeiro rostinho. Eita! Jorge Cajuru. Baita de um comunicador, empreendedor, foi dono de rádio, cara super polêmico, foi deputado, é senador. Curto ou não curto? Eu curto, eu sou um cara do bem, não tenho adversidade às pessoas e, apesar das controvérsias, certamente tem muita história importante aí, por isso meu voto é pelo curto. Eu acho ele muito inteligente. Muito. Às vezes eu acho ele indeciso, mas eu acho ele muito inteligente, formador de opinião. Mas eu não tô aqui para dar minha opinião, não. Bacana. Próximo, Natanael, curto ou não curto? Falar em público. Você é um cara que fala muito em público, não fala? Aprendi a curtir e vou falar e confessar um negócio para vocês aqui. Curto, com certeza, falar em público. E sabe onde que eu fiz um curso há uns 20 anos atrás? Aprenda a falar em público. Eu tenho esse certificado lá na minha casa. É mesmo? No Sebrae Goiás. Que massa. Como aluno. O meu primeiro curso de vendas, eu fiz em 2000, eu tenho esse diploma até hoje também, no Sebrae também. Eu digo que o Sebrae abriu, foi o abre alas, olha só, não só para mim, mas para muita. O meu foi vendas, e eu me apaixonei por marketing e vendas. Show de bola. E daí para frente eu virei um vendedor de verdade. Legal. Então você curte falar em público? Eu curto. Tem aquele friozinho na barriga ainda? Passou, acabou. É mesmo? Acabou. Eu ainda tenho e me pergunto, você tem aquele friozinho na barriga? Eu falei, cara, eu preciso ter esse friozinho na barriga, porque eu acho que é meu combustível, porque na hora que eu entro no palco, aí passa, aí parece que eu me transformo em outra pessoa, e aí vai. Vamos lá, curto ou não curto? Cavalo. Eu curto muito. Gosta de cavalo? Curto muito. É uma paixão, é uma coisa que... O campo é uma paixão, é a minha origem. Você veio do agro, né? Você trabalhou muito no agro. Você é do agro, a gente não veio. A gente é, né? A gente não se desfaz daquilo que a gente já trabalhou uma vez, né? Lá na minha essência eu não abandono as minhas origens. Bacana. Curto ou não curto? Mais um. Família. Ficar em casa com a família, curtindo a preguiça, de meia, aquela pizza gelada na geladeira, esquenta no micro-ondas, vamos ver um programa. Gosta de ficar em casa com a esposa, com as suas filhas? É o meu programa predileto. Olha, sem dúvida alguma, eu curto muito. Então tá bom. Último curto ou não curto, vamos lá? Gosta de ler? Eu gosto, eu curto. Você é um cara... Mas confesso para você que não tenho a frequência de ler os N livros que nós somos orientados a estarmos lendo. Nós vamos acabar com isso aqui agora. Trouxe um presentinho especial. Meu terceiro livro, Pense Grande Desde Pequeno. Com a dedicatória Vou ler. Especial para o meu convidado. E uma canetinha do Bruno Miranda aí também, para que você possa fazer suas anotações. Estarei lendo Pense Grande Desde Pequeno, do Bruno.
E muito em breve vou estar publicando nas redes sociais realmente muitos elogios que eu tenho certeza que deve ser uma grande obra. Esse livro aí é só experiência minha de contato com pequenos negócios, com pequenos empreendedores que pensam grande. Então, por onde eu passo, eu conheço pessoas inspiradoras que, apesar de pequenos, pensam grande. Então, a ideia desse livro é isso: ninguém nasce grande. Show de bola. Steve Jobs não começou grande, Paulo Jorge Lehmann não começou grande, ninguém começou grande. Então, nada melhor do que pensar grande, ainda pequeno, para um dia ser grande. Sim. Bom, a gente está quase chegando aí, estamos mais 15 minutinhos. Eu confesso para você que eu ficaria pelo menos mais umas 5 horas aqui conversando com o Antônio Carlos, porque nós temos muita coisa para conversar, mas isso vai gerar uma demanda para uma próxima visita Vamos sua lá. aqui, um papo para a gente conversar um pouquinho mais. Mas antes da gente encerrar, eu queria saber o seguinte: qual é a diferença entre empreendedor e empresário? Por quê? Eu tenho muitos amigos que são empreendedores, mas não são empresários. E eu tenho muitos amigos que são empresários, mas eles não são nada empreendedores. Existe uma diferença entre o empreendedor e o empresário? Ao meu ver, isso é uma discussão técnica que a gente pode se alongar aqui no conteúdo e na Na sua abordagem. opinião. Mas na minha opinião, eles fazem parte. O empresário é o detentor de uma atividade em que ele, consequentemente, se tornou empresário porque ele empreendeu. Ele tem o nome dele, o CPF no CNPJ. Então ele acabou se envolvendo naquela atividade e se tornou um empresário. Então a referência, particularmente na minha opinião pessoal, E o empreendedor nem sempre vai ter um CNPJ ligado. Ele pode empreender dentro da empresa que ele trabalha. Ele empreende e muitas vezes ele não quer ser o executivo que está ali dentro, à frente dos negócios e não é classificado como um empresário. Exatamente. Outra coisa que eu acho muito interessante e que vem ganhando muito corpo é a economia colaborativa, principalmente para pequenos negócios dentro de comunidades carentes, né? Onde um puxa o outro, um alavanca o outro. Existe algum trabalho realizado pelo Sebrae, seja local, seja nacional, direcionado para a economia colaborativa? Assim, eu afirmo com certeza que o Sebrae tem um papel muito importante de conexão. E eu não vou falar em economia colaborativa, mas eu vou falar em conexão barra importância social nas suas atividades. Quando a gente fala do empreendedor, quando a gente menciona todo o fomento do desenvolvimento econômico que nós temos no nosso estado, a gente traz como referência, eu recordo aqui muito de um grande professor que também tive e tenho até hoje, que é o nosso atual governador Ronaldo Caiado, de que a melhor política pública é a geração, dentro de uma política social, é a geração de emprego. Sem dúvida. Então essa sinalização, ela realmente nos indica de que está na nossa essência todo esse contexto e a partir do momento em que a gente está ali realmente participando ativamente, contribuindo e colaborando em todas essas movimentações, em todas as ações integradas que acontecem entre pessoas, a gente acaba tendo bons resultados e naturalmente transformando a vida de pessoas. É a velha máxima: não dê o peixe, ensine a pescar. Isso aí. Vai dar muito mais resultado, né? Essa é a essência. Legal. Outro gargalo que eu vejo dentro do empreendedorismo, dentro das empresas que eu visito, as histórias que eu conheço e até das experiências que eu passo, é o atendimento. A gente é muito carente de bons atendimentos, né? Tem alguns segmentos que são um pouco mais caprichosos, tem alguns que são um pouco mais deficientes, mas eu digo que o atendimento está diretamente ligado a treinamento e capacitação. Não tem como você ter excelência no atendimento, por consequência, um cliente satisfeito, você pegando uma pessoa crua e jogando lá e fala, deixa ele se formar aqui. Não vai dar certo. E aí tem investimento em tempo, tem investimento em recurso, tem um investimento em pessoal também, para você estar escolhendo as pessoas certas para os lugares corretos. E tem uma frase muito famosa, eu não sei se é do Abílio Diniz, que ele diz o seguinte, que tem empresário que não quer investir, que ele diz o seguinte, eu invisto, eu pago treinamento, eu pago curso, eu pago faculdade, e o meu colaborador, por causa de R$100 a mais no contra-cheque, ele me deixa e ele vai para o meu concorrente. Então, assim, por que eu vou investir? E se eu investir e ele me deixar? E aí vem a retórica dizendo, e se você não investir e ele ficar?
Isso aí. Não é pior? Eu Isso aí. não sei de quem é essa frase, mas eu sei que é de alguém famoso e que eu acho isso muito importante, porque se você não investir ali no que é que vai fazer a diferença para o seu cliente, o seu negócio está fadado ao insucesso. Concorda comigo? Diretamente, 100%, Bruno, porque, acima de tudo, o trato e a lida com as pessoas é fundamental, a boa educação, um bom atendimento, o alcance de realmente criarmos a expectativa dentro daquilo que a pessoa, o cliente, ele está eventualmente nos procurando por algo e, sem dúvida alguma, a gente retorna naquele estabelecimento, a gente volta naquela, consome aquele produto novamente, se nós tivermos ali uma série de fatores que serão contemplados nessa necessidade que ele tem, a necessidade de aquisição que ele vai ter, que ele vai construir. E esse é um papel muito determinante, que parece coisa boba, parece coisa simples, mas é um desafio enorme que os empreendedores têm. E a gente lida com isso permanentemente nas diversas soluções que nós ofertamos, de que é muito especial a capacidade que nós temos de atender. Ainda hoje eu estava discutindo uma série de fatores estratégicos dentro do Sebrae, e uma referência muito grande que nós temos hoje, principalmente quando nós identificamos o Sebrae na sua atuação. Aí eu falo aqui do Sebrae Goiás. A essência da pessoa que nos procura, ela vai nos procurar porque ela teve a referência de alguém que participou, que se envolveu, que conheceu um consultor do Sebrae, um atendente, analista do Sebrae, e se voltou, nos demandou novamente, ampliou a nossa capacidade de atendimento, certamente é porque ela foi ali contemplada com uma boa solução, e muitas das vezes pode até não ter saído com uma boa solução daquela necessidade que ela bateu na nossa porta, mas ela foi bem atendida. Ela se lembrou daquele momento que ela teve muito especial, em ter um problema, em ter uma solução, e ao mesmo tempo ter alguém ali que tem a expectativa de resolver aquela situação. Já para a gente caminhando pro finalmente, eu não poderia encerrar sem te perguntar se você acredita nisso, porque eu acredito muito que todos nós somos vendedores. Independentemente do que a gente faz, a gente está vendendo a toda hora, a todo instante, a gente está se relacionando, atendendo as pessoas e, por consequência, estamos vendendo e entregando alguma coisa. Isso aí. O advogado vende, o médico vende, eu só preciso saber o que é que eu vendo. Você concorda comigo que se a gente tiver esse pensamento, a gente vai ter um atendimento melhor? Saber que a qualquer interação eu estou vendendo. Porque muita gente fala o seguinte: não, Bruno, eu não vendo, eu sou recepcionista de um consultório médico. Eu falo, você é a pessoa que mais vende lá, criatura. Porque se você não atender bem, a pessoa não vai querer nem entrar no consultório. Imagina voltar. Concorda comigo? Isso é engraçado, né, Bruno? Porque muitas vezes a gente acaba enxergando nas pessoas uma resistência. Ah, eu não sou vendedor. Eu não sou vendedor. Eu faço isso, faço aquilo. Como se fosse algo pejorativo, né? E de certa forma eu tenho a convicção disso e eu faço isso como uma experiência de chão de fábrica. Assim, a minha primeira experiência profissional, tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil durante a minha graduação e pós-graduação, depois voltei, trabalhei na Nestlé, trabalhei na Federação da Agricultura de Minas, tive o desejo de ir para a área comercial. Falei, preciso conhecer, preciso ver o que é vender, faturar. Todos nós temos um empreendimento, temos um negócio e buscamos sempre, na nossa essência, faturar, ter um resultado, ter retorno financeiro dentro daquela atividade, ter margem, ter lucro e, no final, sustentar toda aquela atividade, independente do setor da economia que a gente estiver lidando. E como foi essa experiência? E foi muito positiva, porque, ao mesmo tempo, naquela oportunidade, eu acabei coordenando uma equipe de vendas, me envolvendo diretamente na elaboração das estratégias de comercialização de produtos, na imagem, no marketing, na produção, na concepção, enfim, uma aula e realmente eu vejo isso permanentemente. Eu tenho vários amigos, familiares que têm essa experiência e diretamente a gente realmente enxerga isso como uma extrema necessidade real em que as pessoas elas acabam se diferenciando nesses momentos porque faz parte do nosso dia a dia. Tudo que nós estamos fazendo, nós estamos aqui discutindo uma questão, nós estamos aqui apresentando algumas informações para quem está nos assistindo e diretamente nós estamos negociando, nós estamos debatendo e visualizando qual que é o melhor ponto de vista. Não é o meu ponto de vista que está certo, pode ser o seu, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eu te convenço, você vai seguir o que nós estamos falando aqui. Maravilha. Estou conversando aqui com o diretor superintendente do Sebrae Goiás, essa simpatia, um cara de um altíssimo gabarito, de uma conversa bacana. Pena que chegamos ao final.
Só vou te liberar porque eu sei que você vai voltar aqui. A gente Com certeza, tem muita Bruno. coisa para conversar ainda. Com certeza. Quero te agradecer, mas antes de você ir embora, eu Legal. tenho um desafio. Vamos lá. Todo convidado que vem aqui falar nos microfones do Pode Resolver, ele precisa indicar alguém para voltar aqui. Caso ele queira, é claro. Sim. Tem alguém que você gostaria de fazer um convite ou deixar o convite aqui, a gente entra, nossa produção entra em contato, e que você gostaria lá na sua casa, onde você estiver, abrir o YouTube do Pode Resolver e ver essa pessoa conversando com a gente aqui? Tem alguém? Tem sim. Eu Tem? quero fazer um grande... Então, peraí. Olha para essa câmera aqui Vamos lá. e fala para essa pessoa. Quero convidar você, dentro da oportunidade do programa aqui, o meu maior professor aqui de Goiás, o José Mário Schreiner, que é o nosso presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, vice-presidente da Confederação da Agricultura do Brasil, ex-deputado federal, o atual presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae. Zé Mário, te convido para vir aqui no Pode Resolver, porque você é um empreendedor nato, assim, na sua origem, na sua essência. O livro que você escreveu, O Empreender é a Saída, ele escreveu um livro, Opa! Empreender é a Saída. E, de certa forma, realmente todos vocês que tiveram a oportunidade de conhecer a história dele e de vivenciarem essa realidade, esse empreendedor nato, um catarinense que está há anos aqui dentro do nosso estado de Goiás, fazendo também um grande trabalho, uma grande liderança política e institucional. Será um prazer ter a oportunidade de ouvir o senhor aqui, José Mário Schreiner. Então, faça esse convite e certamente a produção aqui vai Já contatá-lo. tomamos nota e já está mais que convidado, viu? Aguardamos o seu sim, com certeza, para vir bater um papo aqui conosco. Bacana. Meu querido, Bruno, obrigado mais obrigado. uma vez. De coração mesmo, você não Show sabe de o quanto bola. a gente está feliz de bater esse papo com você, mas principalmente o quanto a gente está feliz de levar esse conteúdo, essa informação aos 246, mais toda a redondeza dos municípios goianos, que eu sei que pode sim contar contigo, pode sim contar com o Sebrae. Bacana. Muitíssimo obrigado mesmo. Se quiser deixar um abraço para alguém, considerações finais, fica Legal. à vontade. Eu que agradeço, Bruno, mais uma vez aqui, referenciando a excelente iniciativa, esse programa Pode Resolver, que realmente nos engrandece cada vez mais, de ter a oportunidade aqui, nesse tempo que nós passamos aqui, de compartilhar um pouquinho de informação e, sem dúvida, parabenizá-lo como empreendedor, como empresário que é, e de certa forma, não tenho dúvida alguma que milhares de pessoas estarão assistindo a sua programação montada, construída com muito carinho, com muito esforço, com muita dedicação. E eu me sinto muito honrado de ter a oportunidade aqui de estar à frente do Pode Resolver, compartilhando e contribuindo com o desenvolvimento desse importante trabalho que você faz. E vamos estar muito em breve aqui compartilhando com todos vocês, pensando no grande desde pequeno, que nós vamos ser cada vez melhor. Maravilha. E a você que acompanhou a gente, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Esse que é um programa em nome da CSM Engenharia, ZapMed, Estúdio Nine, IBM Palestras e Encontre o Pequeno. E se você quiser ser o nosso anunciante, o nosso parceiro também, entre em contato com a nossa produção através do nosso Instagram, @poderesolver. Você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Valeu!